Que bom ver cada um de vocês, que bom a gente estar reunido como corpo, como família. Amém? E o tempo passa muito rápido, irmãos. Eu estava considerando nesses dias, na última segunda-feira, completou 1 ano que nós estamos em Maringá, passa muito rápido. Mas nesse 1 ano nós já vivemos coisas maravilhosas aqui, nós temos sido muito acrescentados pelo Senhor, através dessa igreja, através da liderança do pastor Sérgio, da Fabiana e de toda a equipe. Mas 1 ano, irmãos, onde muitas coisas aconteceram, mas passou muito rápido. E o tempo passa tão rápido que no momento de prosperidade aqui, um jovem chamado Pedro Henrique veio aqui à frente e me deu um abraço. Fica de pé, Pedro Henrique, por favor. Pedro Henrique, ele é do Espírito Santo, obrigado. Do Espírito Santo, e moravam em Curitiba, foi ovelha nossa lá em Curitiba por um bom tempo, ele e os pais dele. E eu soube pela mãe dele que ele está morando em Maringá, né, há uns dias aí. E o Pedro Henrique era ainda um adolescente quando nós pastoreávamos em Curitiba, e ele estava ali com os pais dele. Às vezes ele nem queria muito ir, mas os pais iam, ele ia junto, e é uma bênção o Pedro Henrique. Já fez o rema, não fez o rema em Curitiba? Então já fez o rema, é uma bênção. E tem uma boa notícia, irmãos, os pais dele estão para vir passear aqui em dezembro, e eu falei, olha, o vento está soprando. E é um casal maravilhoso, os pais do Pedro Henrique, um casal maravilhoso, irmãos, um casal que acrescentava muito com a gente lá na igreja, e se Deus guiá-los a vir para cá, vai ser acréscimo em nome de Jesus, amém? Então, nesse 1 ano que nós estamos aqui, irmãos, nós temos vivido coisas maravilhosas, e eu me lembro de nós virmos pregar aqui, antes mesmo da gente ser guiado pelo Senhor para vir morar aqui, nós viemos pregar a convite do pastor Sérgio da Fabiana, e eles nem estavam aqui na época, eles estavam para o sul. E eu me lembro da impressão que nós tivemos do ambiente espiritual dessa igreja, irmãos, um ambiente maravilhoso, um ambiente que transforma mesmo. E é um ambiente que é gerado por oração. Então, essa igreja, eu vou te falar uma coisa, participar de uma igreja viva, uma igreja onde o Espírito tem liberdade, onde as pessoas se amam de fato, é um grande privilégio. Talvez muitos não parem para pensar sobre isso. Mas nós sabemos discernir o ambiente de igreja, e aqui nós temos um ambiente maravilhoso. E glória a Deus, o pastor Sérgio e a Fabiana, eles nos receberam aqui com o coração dilatado, como diria Paulo, né? Com o coração sem reservas, e nós temos sido muito abençoados por essa igreja. Amém? E tem algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Acredito eu que já seja o pontapé inicial do que o pastor disse que vai pregar domingo que vem, então nós estamos no mesmo Espírito, amém? Nós aqui não precisamos combinar nada, porque o Espírito flui e nos usa em conexão uns com os outros, amém? Eu queria começar abrindo com você lá em Tiago, no capítulo 1, verso 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, ele será bem-sucedido no que realizar. Amém? Então, o apóstolo Tiago, ele diz para nós acolhermos com mansidão a palavra em nós implantada. Mansidão, irmãos, quer dizer uma boa atitude, uma atitude correta, porque muitas vezes nós somos expostos a uma teologia de homens por muitos anos, e quando a gente se depara com a palavra pura e simples como ela é, nós temos a tendência a termos resistência, nós temos a tendência a pensar, mas não pode ser tão simples assim. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me deparei com a palavra da fé, pregada com muita simplicidade, mas com muito poder, com muita ousadia, e que eu percebi que era uma palavra praticável, eu me identifiquei, eu falei, era isso que eu precisava, mas não sabia onde tinha. Por quê? Porque eu estava, entre aspas, contaminado por uma teologia um pouco distante da palavra, porque as coisas eram difíceis demais, porque a vida do cristão era uma vida, tendo que se adaptar às circunstâncias e aceitá-las de bom grado, porque, afinal de contas, tudo é Deus quem faz,
era isso que eu tinha aprendido de uma maneira equivocada, irmãos. E quando eu me deparei com a palavra, que eu vi que Deus é bom, que Ele me ama, que Ele cuida de mim, e que a palavra dEle, se eu considerá-la, se eu acolhê-la com mansidão no meu coração, ela é poderosa para produzir na minha vida resultados extraordinários, eu tomei um choque, irmãos. Eu estou falando de mim, como dizia o amado, o saudoso Rosilon, eu vou pregar para mim e vou deixar vocês ouvirem. Mas, irmãos, eu tomei um choque. Porque, de fato, rapaz, é isso mesmo. Se eu receber a palavra com mansidão, eu posso praticá-la na segunda-feira, diante das circunstâncias, eu posso praticar, e ela produz resultados, irmãos, porque é a palavra de Deus. Não é palavra de homens, não é uma teologia contaminada, é a palavra de Deus. Então o apóstolo Tiago está falando aqui sobre mansidão, é uma boa atitude de coração, porque às vezes viemos com os conceitos equivocados, e quando nos deparamos com a palavra, sobe aquela resistência no nosso coração, e nós recebemos a palavra parcialmente, não recebemos totalmente, não recebemos a integralidade da palavra. E por isso, irmãos, ela não pode produzir na nossa vida os resultados que ela é capaz de produzir, não por causa da palavra em si, não por causa da semente em si, mas por causa do solo do nosso coração. Eu não sei, irmãos, eu não estou nervoso, eu estou bem, estou relax, estou calmo, está tudo bem. Mas deixa eu te falar, às vezes vem uma mensagem que confronta um pouco a nossa religiosidade, o nosso legalismo, confronta um pouco a nossa teologia, mas é isso que nos liberta, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há nada que possa nos libertar além da palavra, irmãos. Não tem terapia que possa te libertar como a palavra te liberta. Não estou desmerecendo, irmãos, terapia, não estou desmerecendo de forma alguma, pelo contrário. Eu reconheço que há pessoas que precisam dessa ajuda de profissionais, mas a palavra é o que de fato liberta. Então, acolher com mansidão é você ter uma boa atitude, é você estar com o coração desprovido de prepotência e de orgulho, e dos seus conceitos para receber a palavra, porque é ela que vai salvar a sua alma, ela que vai te tirar, que vai te libertar dos conceitos errados. E de fato, irmãos, a palavra de Deus, ela tem todo o potencial que Deus diz que ela tem para produzir resultados extraordinários. Mas deixa eu te falar uma coisa, a atitude do nosso coração diante da palavra vai potencializar os resultados da palavra na nossa vida ou vai comprometer os resultados. É a nossa atitude que define as coisas, porque a palavra ela tem todo o poder em si mesma. Pela fé nós entendemos que foi o mundo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, verso 3, veja o potencial dessa palavra de produzir resultados. Pela fé, nós entendemos que foi o universo, tem uma versão que diz que foram os mundos criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que Deus disse, aconteceu. Deus liberou a palavra dele e o resultado apareceu. Se você liberar a palavra de Deus na sua vida, uma vez que você acolhe essa palavra com mansidão, ela vai produzir resultados na sua vida. Ela vai te libertar em áreas que você está preso. É só a palavra que pode fazer isso. Mas o que vai potencializar os resultados da palavra, ou vai minimizar os resultados da palavra, é a nossa atitude. É a nossa atitude, irmãos. Porque a palavra ela é poderosa para produzir resultados inimagináveis por nós mesmos. A nossa mente racional não consegue conceber o que essa palavra é capaz de produzir, irmãos. Pela fé, nós entendemos que foi o universo criado ou formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A nossa atitude para com a palavra vai potencializar os resultados dela na nossa vida ou vai minimizar os resultados. Vai promover resultados ou vai comprometer resultados. A nossa atitude diante da palavra, irmãos, esse coração manso, sabe que Tiago fala que acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, diga a palavra de Deus, é poderosa para produzir resultados. Ela é poderosa, irmãos, ela é poderosa.
Deus exaltou essa palavra, irmãos, acima de todas as coisas, juntamente com o nome dele. Salmo 38, verso 2 diz, porque Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Se Deus colocou a palavra nesse lugar de honra, é bom que nós sejamos diligentes o bastante para dar um lugar de honra a essa palavra no nosso coração. Um lugar de honra, considerar essa palavra como algo a que a nossa vida depende, que a nossa vida depende dela para funcionar. Veja o verso 25, irmãos. Verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido ou bem-aventurado no que realizar. Eu não sei se você se lembra o conselho do Senhor para Josué, lá em Josué, no capítulo 1, versos 8 e 9, que o Senhor falou que se Josué considerasse a palavra e falasse a palavra o tempo todo, ele seria bem-sucedido no que ele realizasse. Tiago está concordando aqui com a palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 1. Ou seja, a palavra de Deus na nossa vida é o diferencial que nós temos. Às vezes, irmãos, quando nós andamos na prática da palavra, seja na área que for, seja na área do fruto do Espírito, por exemplo. Quando você é afrontado e você não revida a afronta, as pessoas falam, mas fulano é diferente. Elas não sabem identificar exatamente o que há de diferente em nós, mas é porque nós andamos na prática da palavra. Porque Tiago diz que quem é ouvinte negligente não é praticante, engana-se a si mesmo, não engana o pastor. Porque às vezes o pastor dá uma orientação, vamos ler tal capítulo da Bíblia, vamos ler Efésios durante esse mês, por exemplo. E as pessoas, elas pegam aquela informação, mas não praticam aquele conselho. Só que na cabecinha delas, mas o pastor não está sabendo que eu não estou lendo mesmo. Mas, irmãos, nós enganamos a nós mesmos, amém? O negócio é entre nós e nós mesmos, ou entre nós e Deus. E nós não podemos viver uma vida cristã, irmãos, uma vida como filhos de Deus, mas nos iludindo, nos enganando. Nós precisamos pegar a palavra como a nossa tábua de salvação, como a base de sustentação da nossa vida e colocarmos essa palavra em prática, porque os resultados virão. Os resultados virão. Às vezes, irmãos, nós aprendemos na teologia aí que Deus ele quer curar uns e outros ele quer deixar morrer. Né? A gente aprende isso, é um ensino equivocado. E quando nós chegamos na palavra, que a palavra diz que em Cristo Deus já curou a todos, que agora o papel nosso é receber, nós questionamos essa verdade. Porque, afinal de contas, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, entre aspas, aquela vontade de Deus, que Ele faz o que quer com a vida de quem quer, e Ele, entre aspas, ali, Ele está fazendo acepção de pessoas. Irmãos, como é que Deus ia curar uns e não curar outros? Às vezes a cura não se manifesta, às vezes nós não temos uma resposta lógica, porque envolve muitos fatores, mas o fator principal envolve fé, a pessoa precisa crer para receber. Amém? Então, às vezes, a gente cresce, né, e se desenvolve com essa teologia de que Deus, às vezes, Ele quer curar uns, outros não, porque Deus já determinou que uns iam nascer e viver aqui para ir para o inferno e outros iam nascer para ir para o céu. Não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus é justo. Deus é justo, irmãos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus ele não seria justo se ele determinasse já antes do nascimento. Rapaz, João Augusto vai nascer, vai viver uns 95 anos, mais ou menos, tá bom, João? Ou 100. E aí, depois desses 100 anos, ele vai partir para a glória, ele vai para a glória. Mas Regiane não, Regiane vai viver 75 e vai para o outro lado. Não, Deus não seria justo, irmãos. Deus não seria injusto se Ele fizesse essa escolha, essa acepção. Então, quando nós nos deparamos com a palavra, irmãos, e ela confronta a nossa teologia, é bom a gente largar a teologia e abraçar a palavra. Porque há muitas pessoas dentro das igrejas vivendo uma vida miserável, porque estão agarradas à teologia e a ensinos errôneos. Mas há uma palavra que liberta. E essa palavra ela é tão simples, irmãos, ela é tão simples, ela é tão poderosa. Queria que você corresse ali para Isaías capítulo 55, eu estou falando, irmãos, do poder que essa palavra tem para produzir resultados, mas o detalhe é que o que vai determinar
os resultados da palavra na nossa vida. O que vai potencializar ou comprometer os resultados é a nossa atitude. Diga, a minha atitude é o fator determinante. A nossa atitude, irmãos, para com a palavra determina os resultados. Não é Deus, querendo ou não querendo. Deus já quis. Deus já quis, irmão. Se Deus não quisesse, Ele não teria enviado Jesus. Ele já quis. Ele já abriu mão da maior riqueza que Ele tinha, o Filho unigênito dEle, para morrer no meu e no seu lugar. Tornou culpado aquele que não tinha culpa de nada. Isso aí é a maior prova de amor. Há pessoas ensinando por aí, irmãos, que Deus prova o amor dele, é matando, é colocando enfermidade, é colocando no leito para provar que ama. Não, Deus ama, Ele prova o próprio amor dele para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus é esse Deus que eu conheço, irmãos. Eu não conheço um Deus que quer o bem para uns e quer o mal para outros, não conheço. Eu conheço Deus que está comprometido com a palavra dele. Se você estiver com a palavra dele, irmãos, tudo vai funcionar na sua vida. Há pessoas que dizem, mas Deus é fiel. De fato, Ele é fiel. Mas Ele é fiel o quê? À palavra dEle, aos princípios dEle. Uma vez que nós estamos de acordo com a palavra dEle, Ele é fiel a nós. Mas se nós sairmos da palavra, Ele continua fiel à palavra. E nós estamos nos excluindo da bênção, nós estamos nos excluindo da bondade dEle, o lugar da proteção, o lugar da provisão, o lugar do pastoreio de Deus, o lugar onde as coisas acontecem é debaixo da palavra dEle, irmãos. Ele está comprometido com a palavra dEle. A única coisa que limita a Deus, se eu posso usar esse termo, é a palavra dEle. Porque Ele não pode sair da palavra dEle nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda. Ele não vai sair da palavra para alcançar alguém que está fora da palavra. Mas se você permanece na palavra, o alcance está ali. A boa mão dele está sobre a sua vida. A bondade dele está te cercando. A bondade e a misericórdia dele estão te seguindo todos os dias da sua vida. Permaneça na palavra, é o lugar onde as coisas acontecem, irmãos. Talvez para alguns aqui hoje seja um dia de jogar a teologia no lixo e abraçar a palavra. Eu não esqueci não, que eu falei Isaías 55. Eu não esqueci, está pensando que eu saí de órbita aqui? Não, não saí não. Isaías 55, 10. Aleluia. Tá, rapaz, o pastor já divagou na maionese, nem está sabendo o que ele tinha falado. Falei Isaías 55, só não tinha falado o versículo. Mas Isaías 55, 10 e 11 é um texto maravilhoso, irmãos. E que bênção que o pastor Sérgio, domingo que vem, ele vai pregar sobre a importância da palavra, que, eu acredito que seja um pontapé inicial, isso que eu estou trazendo aqui hoje. Porque depois de Isaías nós vamos para Marcos capítulo 4, mas fique em Isaías por enquanto, tá bom? Não passe o carro na frente dos bois. Alguns nem conhecem esse termo, mas é bom a gente saber que esses termos eles nos mantêm no lugar certo. Isaías 55, verso 10. Diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra que sai da boca de Deus, ela prospera na vontade de Deus. Ela não volta para Ele vazia. A única coisa que pode impedir que essa palavra produza resultados na sua vida é a sua atitude errada para com ela. Porque a palavra em si mesma ela é ilimitada no seu potencial de produzir resultados. A palavra ela é ilimitada. Ilimitada. Se tem alguma área que não está funcionando ou fluindo na sua vida, coloque essa área da sua vida de frente para a palavra, como se a palavra fosse um espelho. De fato, a palavra é um espelho. E quando você colocar essa área da sua vida de frente para a palavra, logo você vai identificar, rapaz, eu preciso ajustar essa área.
Rapaz, eu preciso me alinhar à palavra. Rapaz, eu preciso me submeter à palavra nessa área. Não está funcionando porque não está de acordo com a palavra, não está concordando com a palavra. Porque, olha só, irmãos, a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz ou o que dá prazer a ele e prosperará naquilo para que ele a designou. Deus enviou a palavra dele ao nosso alcance, ao nosso favor, irmãos. Ele foi com a sua cara, ele foi com a minha cara. Amém? Ele te amou primeiro. Não pense que você foi tão amoroso que amou a Deus primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro e por isso ele enviou Jesus para morrer no seu lugar. Para comprar para você o direito a uma vida digna, a uma vida suprida, a uma vida de paz e de alegria. O pastor Sérgio falou que há pessoas com milhões na conta e vivendo na miséria. Como pode ser isso? Há coisas, irmãos, que dinheiro nenhum compra. Há coisas que riquezas naturais e materiais não compram. Há coisas que só Deus pode produzir ou promover ou proporcionar na nossa vida através da palavra, a partir da nossa abertura para a palavra, a partir de uma boa atitude de coração para com a palavra. Não adianta a gente ouvir a palavra, rapaz, está escrito, está lá, versículo por versículo, mas não pode ser assim, não é bem assim. É bem assim, sim. É bem assim, sim. É como está escrito. Como está escrito. É como está escrito, irmãos. Não é como eu penso que deva ser. Ou não é como eu aprendi que estava fora da palavra. A palavra, irmãos, ela expõe o que é e o que não é. E quando nós acolhemos a palavra, o que não é precisa ser eliminado. Mas não pode ser assim. Será que é isso mesmo? Será que Deus quer curar mesmo? Ele já quis. Ele já fez em Jesus. Será que Deus tem uma vida de prosperidade para todo mundo? Tem. Tem. Agora, uma vida de prosperidade não quer dizer todo mundo ser milionário. Uma vida de prosperidade quer dizer falta de nada. Não quer dizer que todo mundo vai ter milhões na conta, mas quer dizer que o que você tiver vai ser mais do que suficiente. Paulo, ele falou que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ele sabia ser honrado, quanto ser humilhado. Em tudo e em todas as coisas ele já tinha experiência de abundância como de escassez. Mas tudo ele podia naquele que o fortalece. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Agora, esse tudo vai se manifestar por causa da palavra. Diga a palavra. Irmão, sem a palavra não tem vida. Sem a palavra não tem vida. Porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Abra, por favor, em João capítulo 1. Começam a vir coisas que não estavam no script, mas eu creio que é para abençoar a nossa vida. Amém? João, no capítulo 1, verso 1. Aleluia. Irmãos, olha a importância que Deus dá para a palavra dele, irmãos. Deus é maravilhoso. O que é importante para Deus precisa ser importante para nós, irmãos. Aleluia. Eu amo essa palavra, irmãos. Eu não tenho como viver sem ela. Eu não tenho como viver sem a palavra. Não tem. Às vezes a gente pensa, rapaz, são os meus diplomas, são as minhas pós-graduações, nada de errado quanto a isso. Mas deixa eu falar para vocês, irmãos. Tinha um médico lá no início da igreja chamado Lucas, inteligentíssimo, cara diferenciado, muito eloquente, um homem da palavra, um homem de Deus. Tinha um médico lá chamado Lucas, tinha um mestre maravilhoso chamado Apolo, outro chamado Epáfras. Mas o pessoal olha agora para uns homens chamados Pedro, João, Tiago, e diz, rapaz, esses camaradas andaram com Jesus, porque não tem como homens iletrados fazerem o que esses homens fazem, não. Deus não está, irmãos, dependendo do nosso nível de graduação, não. Ele está dependendo do nosso nível de integridade e de entrega.
Não tem nada de errado, seus diplomas, suas pós-graduações, maravilhoso, bênção demais, desde que isso tudo esteja abaixo da palavra. O pastor Glaucio, ele estava pregando aqui domingo passado, e foi maravilhoso, ele falou coisas maravilhosas aqui. Se você não estava no culto, ouça lá no YouTube. Uma das coisas que ele falou, que foi maravilhoso, ele falou, gente, a gente tem que viver para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, a gente não tem que ficar tentando prosperar. Se a gente faz a vontade de Deus, as outras coisas são consequências. É simples assim. E às vezes corremos tanto atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos projetos, e deixamos a palavra de Deus, quando muito, na prateleira, como o pastor disse, uma Bíblia empoeirada lá. Mas uma Bíblia empoeirada, irmãos, não produz resultado na vida de ninguém. Amém? De ninguém. Então Deus, ele não está dependendo do nosso nível intelectual, do nosso nível de graduação. Não, ele está contando e de olho no nosso coração. Porque homens iletrados foram reconhecidos como homens diferenciados, ao passo que aqueles também instruídos. O Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele cresceu sendo ensinado aos pés de Gamaliel. Isso é pouca coisa, irmãos? É muita coisa, mas tudo que Paulo conhecia, naturalmente falando, o conhecimento natural que Paulo tinha, ele considerou como esterco. Esterco. Quem sabe aqui o que é esterco? Não precisa nem falar, não, né? Todo mundo sabe. Então, aquele conhecimento todo que Paulo tinha, tudo que ele aprendeu ali aos pés de Gamaliel, era um conhecimento que todos queriam naquele tempo. Ele considerou como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Amém? Então, pegue a palavra, coloque os seus diplomas, as suas pós-graduações, bênção demais, e eu creio que é o Senhor quem te abençoou, e coloque isso tudo abaixo da palavra, e você vai ver que a sua vida vai fluir de uma maneira diferente. Vai fluir de uma maneira diferente. Vamos para Marcos capítulo 4, por favor. Não, espera aí, eu não li João, não. Calma. Vamos ler João aqui. No princípio era o verbo. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que lá no versículo 14 desse mesmo versículo, esse verbo agora, ele toma forma humana, ele se encarna. Amém? Para vir aqui resgatar a humanidade. Mas no princípio, se você trocar a palavra verbo por a palavra palavra, você vai entender assim, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Amém? Então a palavra de Deus é a matéria-prima que ele usa para produzir os resultados que nós precisamos na nossa vida. Seja na sua área ministerial, seja na sua área profissional, seja na sua área conjugal, seja na área que for, que você for atuar. O sucesso, ele vai ser promovido a partir da palavra. Aí você pode vir logo aquela argumentação, mas e tem gente que nem crente é e é bem sucedido. Sucesso é relativo. O resultado produzido pela força do braço, ele não se sustenta. Quem não tem aliança com Deus e produz resultados naturais. E os resultados naturais que não são fruto da palavra de Deus, eles não se sustentam. Então, para você, há pessoas que, não, fulano não tem aliança com Deus, nem vai para a igreja, nem crente é, e é bem sucedido. Depende do que você entenda como sucesso. Se sucesso for só ter bons carros, boas casas, boas propriedades, muito dinheiro no banco, talvez essa pessoa seja bem-sucedida. Mas você não está lá no íntimo dela quando ela vai se deitar à noite. Às vezes é uma perturbação tão grande que a pessoa tem tudo e não tem nada. Ela tem tudo e não consegue usufruir. Ela tem tudo e não tem uma noite de paz sequer. E aí eu te pergunto, o que é que compra essas coisas, irmãos? Só um coração manso, humilde e contrito diante de Deus e da palavra dele. Eu morei em Londrina 5 anos, e ali muitas pessoas prosperaram muito na época de ouro, do ouro verde. Quem sabe o que é ouro verde? É o café. Então, quando prosperaram muito, o café parou de dar resultado depois da geada de 75.
Mas muitas pessoas ficaram ricas, com muitos patrimônios. E um dos homens, irmãos, ali de Londrina, que mais prosperou no tempo do café, ele morava numa cobertura ali pertinho do Lago Igapó, não sei se todos aqui conhecem Londrina, mas ele morava numa cobertura maravilhosa, do lado ali de cima do Lago Igapó, numa área nobre. Um belo dia, esse camarada resolve pegar uma arma e dar um tiro na cabeça. Por quê? Porque não tinha sentido. Tudo que ele tinha não valia nada. Mas se nós temos o que a palavra produz na sua vida, nós temos tudo. Se nós temos os resultados da palavra, nós temos tudo, irmãos. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Amém? Vamos para Marcos, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Glória a Deus. Marcos, no capítulo 4, agora talvez vai ficar mais claro. Porque que a nossa atitude ela é determinante. Ela potencializa ou minimiza os resultados da palavra. Marcos, capítulo 4, verso 1. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu te falo nessa noite, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, irmãos. Porque se você for perceber aqui, a semente era a mesma. O que determinou a produtividade ou os resultados foram os solos. E esse solo, depois, mais adiante, a gente vai ler, mas esse solo quer dizer a atitude do coração que estava recebendo essa palavra. A semente era a mesma. O pastor Glaucio, marido da Karen, ele é agrônomo. O Lucas também, aqui da igreja, eles são agrônomos, eles entendem bem, eles sabem que uma semente tirada do mesmo lote, talvez você não seja agrônomo, como eu não sou, mas eu já lidei com a terra, então eu sei que a semente tirada do mesmo lote, ela tem a mesma qualidade, ela tem o mesmo potencial para produzir. Porém, se essa mesma semente do mesmo lote é semeada em terrenos diferentes, os resultados serão diferentes. Há um lugar que vai dar resultado, há um lugar que nem vai dar resultado, há lugar que vai nascer e há terrenos que nem vai nascer. A qualidade da semente é a mesma, mas o solo vai determinar se vai dar resultado ou não. O que Jesus estava falando aqui, irmãos, é exatamente isso. A semente era poderosa, a semente tinha o potencial de produzir, mas 4 tipos de solos diferentes determinaram resultados diferentes. Amém? Por que muitas vezes, numa igreja como a nossa, por exemplo, todos estão ouvindo a mesma palavra, mas cada um está recebendo uma mensagem? Todos estão ouvindo a mesma pregação, mas cada um está absorvendo de uma forma. Talvez por causa do nível de conhecimento da palavra, talvez por causa da atitude do coração, mas todos estão ouvindo a mesma coisa. Aí, no decorrer dos dias, a gente vê que essa palavra em si, ela está, entre aspas, abençoando mais a um do que a outros, mas, de fato, essa palavra é poderosa para abençoar a todos igualmente. A diferença é o que cada um está fazendo com o que está recebendo. Amém? Então, aqui, irmãos, a semente, ela era a mesma, tinha a mesma qualidade, mas os solos eram diferentes. Então, Jesus, ele definiu os solos aqui dessa forma. Uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz,
secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então, o problema não estava com a semente. O problema estava com o tipo de solo que essa semente encontrou. O problema nunca está com a palavra, irmãos. Se a palavra não está funcionando na sua vida em alguma área, o problema não está na palavra. Você recebe isso de coração? Mas continua me amando? Verdade. Se não está produzindo resultados, o problema não está na palavra. Selá. Quem já ouviu essa expressão, selá? Tem algumas Bíblias que têm essa expressão. Quando falam uma coisa muito impactante, aí tem a palavrinha, selá. Pausa para meditação, pausa para pensar. Se não está funcionando, o problema não está na palavra. Corra para o versículo 14, por favor. Marcos aí mesmo, capítulo 4, verso 14. Jesus agora vai explicar a parábola para os discípulos e para aqueles que estavam mais próximos dele. Ele diz assim: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Isso aqui te lembra alguma coisa? Te lembra de Eva ou não? Eva, lá no jardim do Éden. Te lembra? Deus deu uma ordem e logo chega Satanás em forma de serpente e diz assim: foi assim que Deus disse? Lançou dúvida, lançou questionamento. Às vezes a gente recebe uma palavra, está escrito, está sendo falada na inspiração do Espírito Santo, e de repente vem aquele sopro de Satanás: será que é assim mesmo? Porque o que Satanás fez com Eva, irmãos, foi exatamente isso. Quando ela recebeu a ordem explícita do Senhor, porque Deus não falou com Eva e Adão por parábolas, tá bom? Ele falou explicitamente: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem sabe que o que Deus fala, Ele cumpre? E aí a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, chega para Eva num momento de distração e diz: foi assim que Deus disse? É bem assim que Deus falou? E Eva agora já se confunde, agora começa a questionar a palavra. Tem crente que recebe a palavra na igreja e quando se depara com a circunstância, às vezes quando sai da igreja, às vezes no dia seguinte, até se lembra da palavra, mas vem aquela argumentação: será que é assim mesmo? Será que funciona mesmo? Subiu essa argumentação, você perdeu a bênção. Amém? Então logo vem Satanás e tira deles a palavra semeada. É sério isso, irmãos? Você pensa que o diabo está querendo que você fique com a palavra? Não. O diabo, ele é idiota, ele é derrotado, mas ele tem os seus ardis, ele tem as suas estratégias. O diabo nem criativo ele é, porque ele usa as mesmas estratégias até hoje. A mesma estratégia que ele usou com Eva, para tirar Eva da vontade de Deus, ele usa até hoje com os cristãos. O cristão ouve uma palavra maravilhosa, uma palavra comprovada ali, versículo sobre versículo, preceito sobre preceito, e de repente, será que é assim mesmo? Um exemplo, claro, a gente gosta de ilustrar. Você recebe uma palavra poderosa sobre cura, que pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado. Quantos creem nessa palavra? O que Jesus fez na cruz, irmãos, não foi por ele, foi por nós. E a cura que ele providenciou na cruz do Calvário não foi para ele, foi por nós. Porque ele não tinha doença, ele não tinha enfermidade, mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, por minha causa e por sua causa. Aí você recebe uma palavra maravilhosa sobre cura, que cura é a vontade de Deus, que Jesus andava por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, que Jesus não desceu do céu para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Você recebe essa palavra maravilhosa e você até acredita, mas não crê. Acreditar é diferente de crer. Acreditar é você concordar mentalmente. Rapaz, é verdade isso aí. Mas na hora que a circunstância vem, o que prova a nossa fé, irmãos, é a circunstância.
Amém? Então, na hora que você sai do culto, ou na segunda-feira, por exemplo, vem aquela dorzinha de cabeça. Rapaz, tem crente que diante de uma dorzinha de cabeça já se vê deitado no caixão com os pés apontando para cima. E aí vem aquelas lembranças, sabe? Que o diabo aprisiona as pessoas com lembranças. Rapaz, mas parente seu morreu disso, outro parente morreu daquilo, com você não vai ser diferente. Aí você está com a palavra, você diz, comigo é diferente. Porque eu creio na palavra. Mas se você soltar a palavra e concordar com o diabo, se você tirar a atenção da palavra e colocar a atenção no que o diabo está dizendo através de um sintominha de dor de cabeça, você solta a bênção e acolhe a maldição. É assim que o diabo rouba a palavra, irmãos. Você ouviu uma palavra de cura maravilhosa, mas segunda-feira a dor de cabeça chegou, só aquele sinalzinho, você, rapaz, eu não sou curado, é coisa nenhuma. Falaram isso na igreja ontem, mas não é bem assim não. Deixa eu te falar, é bem assim sim. Se está escrito, é bem assim sim. Está escrito, é ponto final. Aí você recebe uma palavra de prosperidade maravilhosa na inspiração do Espírito, versículo sobre versículo, princípio sobre princípio. Segunda-feira tem uma conta para pagar e o dinheiro ainda não está na conta. O dinheiro não chegou ainda, aí você, rapaz, não é bem assim não, porque eles falaram de prosperidade, mas eu não tenho nenhum dinheiro para pagar essa conta. Você já perdeu, o diabo já ganhou, o diabo já te ganhou. Se ele conseguir fazer você duvidar da palavra, ele já te ganhou. Mas você não tem que dialogar com o diabo. Diga, eu não tenho assunto com o diabo. Irmãos, nós não dialogamos com o diabo. Com o diabo, nós apenas colocamos ele no lugar dele, e se você sabe, o lugar dele é debaixo dos seus pés. Alguém já disse, se você quer mandar um recado para o diabo, escreva na sola do seu sapato, que é para ele ler. Só ler. Então, irmão, se posicione na palavra, porque ela funciona, ela é poderosa. Olha só o que Jesus continua dizendo. Versículo 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esse escandalizam aí pode ser colocado como logo soltam a palavra, tá? Quando chega o aperto ou a angústia, por causa da palavra, eles soltam a palavra. Esses são os semeados em solo rochoso. São aqueles que a palavra não cria raiz no coração deles. E deixa eu te falar, irmãos, a função da raiz de uma árvore ou de qualquer vegetação não é apenas mantê-la de pé, não, tá bom? Ela tem a função de buscar os nutrientes necessários para alimentá-la, seja uma árvore, seja uma vegetação rasteira. Então, a raiz não é só para manter a árvore de pé, tá bom? É para buscar os nutrientes. Mas se essa árvore não tem raiz, quando o sol sai, o que acontece? Queima a copa da árvore e essa árvore já acabou. Assim é o cristão, que recebe a palavra com alegria. A pessoa está no culto, é a que mais corre, é a que mais pula, é a que mais dança, é a que mais dá glória a Deus e aleluia. Está pregando sobre fruto do Espírito, mas segunda-feira, a primeira fechada que toma no trânsito, solta logo um palavrão, abre a buzina em cima do meliante que deu a fechada. Cadê a palavra? Que diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, bondade, fidelidade, benignidade. Isso é o fruto do Espírito. E aí a gente ouve isso na segunda-feira, na primeira oportunidade de praticar o que a gente ouviu, a gente já entra na carne, o velho homem ressuscita. Vou te falar um negócio, de coração mesmo, gente. Em Maringá é muito fácil andar na carne, no trânsito, viu? É muito fácil. Mas eu vou te falar, eu passo o dia inteiro no trânsito e eu não ando na carne. Ah, mas você está se achando. Não estou me achando não, irmãos, isso é totalmente o Senhor. Porque há coisas que a gente acredita nesse trânsito aí que é só porque a gente está vendo, porque senão, se alguém contasse, não dava para acreditar, não. Mas são as oportunidades de você andar no fruto do Espírito, irmãos. Aí, segunda-feira, o pastor vem aqui, ou a Fabiana, ou um outro ministro aqui, e prega sobre o fruto do Espírito. Né, que você pode andar em paz, em alegria, em mansidão, em domínio próprio, né?
E segunda-feira, na primeira oportunidade de exercitar esse fruto do Espírito, você entra na carne e o velho homem ressuscita e de repente tem um irmãozinho do seu lado, você nem sabe que ele está no carro do seu lado e viu sua atitude. Aí, meu amigo, fica feio, não fala sério. Teve um dia, glória a Deus, eu vou dar um testemunho, não é testemunho não. O Beto e a Rosângela nem estão aqui hoje. Mas teve um dia que eu estava na Nel Alves Martins, não sei se todos conhecem, e eu cheguei numa faixa de pedestre e tinha uma pessoa com um carrinho de bebê, com o bebê no carrinho para passar na faixa. E eu vou ser bem sincero para vocês, irmãos, eu tenho a prática de parar na faixa de pedestre. Eu aprendi isso quando eu morava em Londrina, porque quando estabeleceram isso como lei em Londrina, eu já fui praticando. Porque o pessoal, no geral, começou a obedecer só quando começaram a multar. Antes foi uma campanha educativa. Mas o povo não se deixou ser educado, então teve que educar. Dizem que a parte mais sensível do homem é o bolso, né? Mexeu no bolso, o camarada fica obediente. Então, lá em Londrina, eu aprendi a parar na faixa de pedestre. Então, eu parei, irmãos, na faixa de pedestre ali, na Nel Alves Martins, para a mulher atravessar. E quando essa mulher atravessa, eu olho para o lado, rapaz. O Beto estava na esquina da calçada, bem assim. Imagina se o pastor passa na faixa em cima do pé da pedestre. Misericórdia, que testemunho. Mas depois até ele mandou uma mensagem para mim e falou, eu te vi, pastor. Eu falei, eu também te vi. E graças a Deus eu dei um bom testemunho, não dei um mau testemunho. Mas, irmãos, nós podemos praticar essa palavra em todo tempo. Então, o diabo ele vai lançar circunstâncias para tentar tirar a palavra de você, ou tirar você da palavra. E é isso que Jesus estava falando, se a palavra não criar raiz no nosso coração, irmãos, ela vai ser de pouca duração. Vai ser como aquela árvore que não tem raiz, que não puxa lá do subsolo os nutrientes para alimentá-la. E quando o sol vem, torra lá em cima, acabou a vida. Mas com a gente não é assim. Amém? A palavra tem criado raiz no nosso coração. A palavra tem encontrado em nós bons solos para que ela produza os resultados. Eu acho engraçado que quando a gente entra nesse negócio de trânsito, muita gente se identifica. Eu não sei se é porque está andando no fruto ou fora dele. Mas eu sei que muita gente se identifica, né? Porque, meu amigo... Até na minha pregação, rapaz, do Ministrando a Palavra no Rema, lá em Belo Horizonte, 2008, eu falei sobre o fruto do Espírito, porque foi uma matéria que me impactou muito. E quando eu entrei nesse negócio de trânsito, rapaz, o pessoal ria, o pessoal se bolava de rir, mas porque o povo se identifica, né? Agora, os que estão ressuscitando o velho homem, né, e andando na carne, é bom mortificar o velho homem. Mas os que estão andando no fruto do Espírito, praticando a palavra no trânsito, continuem, porque você está no caminho certo, amém? Dessa forma, a palavra, ela vai produzir na sua vida resultados, amém? Continuando a leitura aí, nós não somos daqueles que soltam a palavra por causa da perseguição ou das pressões da vida. Versículo 18 diz assim, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Veja que é possível, irmãos, essa palavra poderosa que nós temos, ela ficar infrutífera, uma vez que ela não encontra um bom solo. Então, veja o que Jesus diz, colocou aqui como a causa, né, dessa improdutividade da palavra. Os cuidados do mundo. Todos nós temos muitas demandas diariamente, todos nós temos muitos desafios, irmãos, todos nós temos muitos compromissos, e glória a Deus por isso, amém? Nós não somos pessoas inúteis, nós não somos pessoas ociosas, graças a Deus, irmãos. Se tem um povo que Deus gosta de contar com eles, é o povo que é trabalhador, verdade ou mentira? Sabe quando Jesus fez aquele milagre da pesca maravilhosa de Lucas 5? Não é para você abrir lá, mas quantos se lembram dessa passagem da pesca maravilhosa? Os camaradas estavam trabalhando, por isso que eles viveram um milagre. Se você é trabalhador, se você está sendo guiado pelo Espírito e fazendo o que você tem que fazer, pode ter certeza, a graça está operando a seu favor. E você está apto a receber milagres. Você está apto a viver os de repente de Deus. Amém? Deus, Ele gosta, irmãos, de surpreender aqueles que são diligentes.
Mas Deus, ele fica impedido de abençoar muitos negligentes, mas nós somos diligentes, amém? E aqui diz que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, é por isso que eu me lembrei de domingo passado do pastor Glaucio falando, irmãos, nós não temos que ficar tentando prosperar, nós temos que depender do Senhor, fazer a vontade dEle e confiar nele, é simples assim. A prosperidade vai ser consequência daqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus. As demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, estando nós na palavra, o resto é com Deus. Agora, eu não vou perder tempo pensando, será como é que Deus vai fazer? Será como é que Ele não... Não, eu vou apenas confiar. E quem confia, descansa. Não precisa você ficar tentando inventar uma fórmula para Deus te abençoar. Deixa que Ele é mais criativo que você. Essa inteligência toda que você tem, foi Ele que te deu. E foi só um vislumbre da sabedoria dEle. A inteligência maravilhosa que nós temos, irmãos, porque o homem é um ser muito inteligente, muito capaz. Mas é só uma fagulha da sabedoria de Deus, do que Deus é. Então fique tranquilo. Faça a vontade dEle, viva na prática da palavra e deixa, o resto é com Ele. Ele tem as maneiras dEle abençoar a sua vida. Então diz que a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo com a palavra, sufocam a palavra e impedem que essa palavra produza resultados. Aí eu te pergunto, essa palavra aí, ela era capaz de produzir resultados ou não? Sim, mas ela não produziu por quê? Por causa do terreno, por causa do tipo de solo que ela encontrou. Muitas ambições, muitas preocupações, muitos afazeres, né? É bom a gente ser ocupado, irmãos. É maravilhoso. Deus nos criou com esse ímpeto para produzir. Isso vem de Deus para nós. Ser improdutivo é terrível, irmãos. É terrível, terrível. A pessoa de manhã não tem coragem nem de levantar da cama, mas é tão bom quando você tem por que levantar e o que fazer é maravilhoso. A sua vida tem mais sentido. Mas nós não podemos ser tão ocupados que Deus agora fica esquecido. A vontade dEle para a nossa vida fica esquecida. Então, seja ocupado, se ocupe com as coisas lícitas da vida, mas deixa Deus continuar sendo o seu Deus. Não fique procurando os seus meios de prosperar, como o pastor Glaucio falou domingo. E talvez, irmãos, tem coisas que por um tempo funcionam muito bem, está dando muito certo, mas às vezes, irmãos, há um bloqueio, há uma mudança nos resultados e a pessoa continua insistindo naquilo e para de dar resultados, ela continua insistindo, continua persistindo naquilo. Isso não é perseverança, isso é teimosia, e às vezes é o Senhor falando, solta isso que eu tenho algo melhor. Tira um pouco o pé do acelerador e confia em mim. E às vezes só porque a gente sabe fazer, só porque é a nossa profissão, só porque já deu certo por muito tempo, a gente não entende. Às vezes é uma mudança de estação na nossa vida, que Deus está querendo promover. As coisas começam a não dar mais o resultado que outrora dera, e a gente fica insistindo. Se você for ver o texto que eu citei, eu vou deixar como lição de casa, porque não vai dar tempo. Ainda hoje nós temos o Ampliando a Tenda, o pastor Sérgio vai falar daqui a pouco. Mas, irmãos, se a gente deixar Deus ser Deus, tudo vai bem na nossa vida. Eu vou deixar para você a lição lá de Lucas 5, mas ali, o milagre aconteceu, aqueles homens estavam trabalhando. Eles eram peritos em pescaria, tanto é que a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles eram sócios no ramo de pesca, ok? E dava certo. Mas naquele dia, não deu certo, eles pescaram a noite inteira, cansados, querendo ir embora. Jesus ainda me pede o barco de Pedro para pregar não sei quantas horas. Mas o que acontece é que depois da pregação, todo o know-how deles, toda a experiência deles, toda a expertise deles, caiu por terra, porque um horário inapropriado para a pescaria foi a maior pesca que eles fizeram. Mas por quê? Porque eles acolheram a palavra que Jesus liberou. Faça-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pedro ainda argumentou, Senhor, a gente entende desse negócio aí, mas se é você que está falando, nós o faremos. E quando eles fizeram, irmãos, foi a maior pesca da vida deles. Mas sabe o que me chama muita atenção naquele texto? É que a maior pesca da vida deles
não se tornou maior do que Jesus na vida deles. Porque eles encerraram a carreira, encerraram o empreendimento de pescadores naquele momento. Porque se você parar para pensar, eles arrastando os barcos e aquelas toneladas de peixe, eles deixaram tudo na areia agora e seguiram a Jesus. O resultado que eles vinham tendo na vida empresarial deles no ramo de pesca, perdeu o sentido totalmente para eles. Agora o negócio deles era seguir Jesus, mas diante da maior pesca da vida deles. Então, que o milagre de Deus na sua vida não se torne maior do que Deus na sua vida. Que o Deus do milagre, ele continue sendo o centro da sua vida. Que o Deus do milagre continue sendo maior do que o milagre que ele promove na sua vida. Que o Deus que abre a porta para você continue sendo maior do que a porta que ele abriu. Porque tem gente que ora para prosperar, quando prospera, some da igreja, desaparece. Nunca mais vem para a igreja. Que Deus vai dar uma prosperidade que vai tirar a pessoa da vontade dele, irmãos? O diabo, muitas vezes, está promovendo coisas na vida de cristãos e tirando eles totalmente do foco da vontade de Deus. Então, se você não deixar que o milagre de Deus se torne maior do que ele na sua vida, você vai continuar prosperando e Deus vai poder te guiar por caminhos diferentes. Nunca fora da palavra, mas possibilidades diferentes em Deus, irmãos. Deus não está limitado a uma fórmula, não. Deus, ele é onipotente, amém? Ele pode todas as coisas, amém? Vamos concluir aqui, a partir do verso 20, diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Diga, está falando comigo? Esses aí somos nós. Aqueles que recebem a palavra com aquela atitude que Tiago falou lá no começo da pregação. Quem lembra? Tiago 1. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. São esses, irmãos, o solo perfeito para a palavra produzir resultados, porque eles produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Aqueles que acolhem com mansidão, aqueles que não ficam questionando a palavra, aqueles que não ficam na dúvida, porque dúvida é o contrário de fé. Quando dúvida entra, a fé vai embora. Dizem que a dúvida entra pela janela, a fé sai pela porta, né? Então fecha a janela. Fecha a janela, não deixa a dúvida entrar. Não deixe a dúvida entrar, não saia da palavra por nada. Pegue a palavra com toda a sua ousadia, pegue a palavra com tudo que você tem. Deixe que a palavra de Deus te sustente, amém? Tinha um texto que eu pensei que daria para ir nele, mas não vai dar. É mais um dever de casa, Lucas 6, 47, a partir do 47. Não é para ler agora, leia em casa. Lucas 5, para você ler, o milagre da pesca maravilhosa, para você considerar isso que eu falei. Lucas 6, a partir do verso 47. Então, a verdade é que a palavra é poderosa. A palavra, ela é poderosa para prosperar naquilo que Deus a designou. E se ela não está funcionando na nossa vida em alguma área, o problema não está com ela. Amém? Você recebeu alguma coisa? Como diria o pastor Bud, me amam ainda? Eu amo vocês, viu, gente? É por isso que a gente tem esse zelo de falar a palavra. A gente não vai falar aqui conceitos humanos, a gente não vai falar coisas aqui para te empolgar e que diante da circunstância você vai ficar perdido. A gente vai trazer uma palavra inspirada por Deus, porque diante da circunstância você vai ter a resposta vinda da palavra. Amém?